A quarentena afetou a rotina de todos nós, e principalmente das mulheres que são mães. Agora o desafio é conciliar a maternidade e o home office com a rotina em casa. Mas como essa série de tarefas e demandas pode afetar a autoestima da mulher? É sobre isso que a gente conversa no Bem-vindo de hoje. Bruna, esse período de pandemia, esse período de quarentena mexeu com a rotina de muita gente. Você acha que as demandas para as mães aumentaram? Muito, porque a gente, além de ter que dar conta do nosso serviço, muita gente em home office, ter que dar conta da casa, porque muita gente está sem ajudante, ainda tem a aula online do filho. Então, as nossas demandas aumentaram muito. E eu falo isso como mãe de um filho só e como uma pessoa que já trabalhava em casa, né? Se eu estou sentindo que pesou. Imagina para quem não tinha essa vivência e tem que se adequar em toda essa rotina de casa para conseguir dar conta. Eu acho que aumentou muito. Então não tem mais aquela coisa de levei o filho à escola, agora tá na hora de eu ser mãe, agora tá na hora de eu ser esposa. Não, é tudo no mesmo ambiente, no mesmo horário. Como administrar isso? Você acha que as mulheres estão ficando mais exaustas, mais cansadas mesmo? A gente tem que dar conta de tudo com excelência e não pode fraquejar. E aí você vai num ciclo vicioso de ter que dar conta da casa, de fazer a comida saudável, do filho não faltar às aulas online, de entregar todas as atividades, de cumprir as reuniões e demandas do trabalho. Quando você vê, você não sabe nem quem é você, né? Quem é a Bruna? Quem que é aquela mulher que está dando conta disso tudo? Porque as prioridades estão sempre na frente da gente. É completamente diferente o comportamento de uma criança quando está na escola, a professora está lá, e ela se adaptando a esse ambiente da aula dentro de casa, né? Os pais também, as mães principalmente, às vezes tem que relaxar mais e entender que é normal, né? Para a criança aquilo também é novo. E eu fiz muito isso, né? Que no início eu fiquei de cima e vi que estava gerando um desgaste até na minha relação com o Davi. E aí eu me propus a deixá-lo fazer a aula online do jeito que ele dá conta. Porque ele tem que aprender a se virar também, né? E nisso eu relaxei também, porque estava muito desgastante. E a gente que coloca um filho na escola, a gente coloca num horário que a gente precisa trabalhar, né? Então, no meu caso, meu filho estudava de manhã, porque de manhã eu tenho uma série de coisas burocráticas da empresa para resolver. Agora eu tenho que resolver as coisas burocráticas com ele em casa. Então, nesse momento da aula online dele, eu me permito fazer algumas coisas que com ele não dá. E deixo ele se virar na aula. Ele tem 5 anos. Claro que é uma demanda menor, né? Mas tem dado muito mais certo do que ficar de cima dele desgastando a nossa relação. Bruna, e essa questão de o trabalho da mulher, da mãe, afeta muito a carreira e afeta também a relação familiar, né? Você é um caso desse. Antigamente você trabalhava fora de casa, né? Você é pedagoga, se especializou nessa área e você acabou buscando o empreendedorismo também após a maternidade, né? Me conta um pouquinho como é que foi esse processo aí. Claro. Então, eu quando engravidei, eu trabalhava o dia inteiro, mas eu não queria mais trabalhar o dia inteiro. Então, eu me propus a abrir uma empresa, né? Começar com venda, mas como objetivo de renda extra. Se você me perguntasse naquela época se eu ia viver disso um dia, nunca, nem nos meus sonhos mais ousados, eles passaram pela minha cabeça. Era realmente complementar a renda de uma forma que eu pudesse ficar em casa, cuidando do Davi e ganhando dinheiro, né? E aí, eu continuei na escola, porque eu trabalhei por 13 anos numa instituição dando aula para educação infantil, e em 2018 eu fui mandada embora. E eu fiquei imensamente feliz de ter sido mandada embora, porque o meu negócio já estava caminhando e porque eu ia poder cuidar do Davi e conciliar. Então, para mim, a pandemia não mudou muita coisa, porque a minha rotina já era de trabalho em casa, né? O desgaste sendo maior, porque agora é tudo dentro de casa, a gente não pode sair e as vendas aumentaram. Então, a rotina de organizar a casa, de ficar com o filho, já era muito minha. Bruna, e essa série de demandas, essa série de tarefas, como que isso afeta a autoestima da mulher? Que às vezes é tanta coisa para ela cuidar que ela esquece de cuidar dela mesma, né? Então, eu já levanto essa bandeira e cuido muito de mim, da minha autoestima e das mulheres também. Só que eu estava num ciclo tão vicioso, com o aumento da demanda da minha empresa,
com as aulas online, sem ajudante em casa para otimizar a questão de casa, de rotina, porque eu não tinha voltado com ela ainda, né? E o que aconteceu? Eu não percebi que eu não estava cuidando de mim. Eu estava ficando o dia inteiro de pijama. Às vezes eu ia gravar a mídia, né? Divulgação de peça, eu trocava a parte de cima e a parte de baixo eu ficava de pijama. E aí eu fui fazer uma sessão de fotos para a empresa. E nisso, foi um dia que eu maquiei, arrumei cabelo. Quando eu olhei as fotos, eu falei, gente, eu não estou me reconhecendo. Eu vi que aquela Bruna que estava lá não era a Bruna da quarentena. Por quê? A Bruna da quarentena estava esquecendo dela. E isso mexeu muito comigo, sabe? Mexeu porque eu comecei a pensar, gente, eu não estou comendo mais o que eu gosto, eu não estou escutando mais a música que eu gosto, eu não estou assistindo a televisão que eu gosto, porque a prioridade é o filho, a prioridade é o emprego, a prioridade é a casa. Então, eu vi que eu estava me anulando e aquilo tudo que eu levantava a bandeira, eu não estava fazendo para mim. E, Bruna, essa sessão de fotos, esse trabalho, acabou aí gerando em você uma vontade de que outras mulheres também, né, que estavam com a autoestima baixa nesse período de quarentena, pudesse aí aumentar essa autoestima. Me conta um pouquinho como que foi isso e esse projeto que você criou. Quando eu vi as fotos, eu me senti tão bem de ter acendido essa luzinha, de cuidar de mim, de lembrar que eu tenho uma vida, uma identidade além da minha família, que eu quis proporcionar isso para outras mulheres. E aí eu chamei 2 maquiadoras incríveis, que são parceiras da minha empresa, da Formidável, e a minha fotógrafa, que foi essa que... E foi a primeira vez que eu fiz uma sessão, olha que engraçado, tinha que ser agora, né? Chamei ela e perguntei se elas topavam um projeto social, que a gente fizesse uma sessão de fotos com custo mais baixo, com uma maquiagem bacana, com preço mais baixo, e eu emprestaria as peças, porque o meu intuito não é ganhar dinheiro com isso, é proporcionar a outras mulheres essa sensação que eu tive, assim, olha, eu ainda tenho vida. E a quarentena é um período que é novo para todo mundo, né, Bruno? Eu acho que também as mulheres, as mães, têm de tentar deixar de lado um pouco essa cobrança, né, de achar que a rotina vai ser perfeita, igual era antes, e falar, não, tá tudo bem, hoje eu parar para cuidar um pouco de mim, para eu estar bem, para cuidar do meu filho, para eu cuidar da casa, para eu cuidar do marido. E esses cuidados, eles não têm relação direta com dinheiro e não têm ligação direta com tempo excessivo. Por exemplo, você se permitir comer o biscoito que você gosta, você deitar e assistir 20 minutos de televisão do programa que você gosta, você fazer uma hidratação no seu cabelo, você se permitir ficar na cama até mais tarde um dia e pedir um marmitex. Ninguém morre de comer um marmitex no dia, porque a gente está nesse ciclo vicioso de sempre ter que ser boa em tudo, e a gente não é bom com a gente mesmo. Nós, mulheres, não somos boas com a gente. A gente é boa com o filho, com o marido, com a amiga, mas com o trabalho, mas com a gente mesma a gente não é. Então, esse projeto veio proporcionar isso para 20 mulheres. Tipo assim, olha, eu tenho uma vida, deixa eu pensar em mim. E não é uma questão estética, é pensar mesmo na pessoa, né? O que eu posso fazer para me sentir feliz além dessa sessão? E eu venho tentando nesses dias fazer isso. Então, cada dia eu me proponho a fazer uma coisa para mim. Então, assim, sábado eu fiquei deitado o dia inteiro, eu estava exausta. Quando que eu ia fazer uma coisa dessa? E uma coisa que eu escutei super legal, que a gente precisa mostrar para o filho a nossa humanidade. Quando você é super mulher, super mãe, super esposa, super tudo, o que você está ensinando para o seu filho? Que você é obrigada a dar conta de tudo. E a gente não é obrigada a dar conta de tudo. É humano você chorar, é humano você sofrer. E seu filho precisa aprender. Então, no sábado que eu fiquei deitado o dia inteiro, eu falei, olha, Davi, hoje eu estou muito cansada. Eu quero ficar deitado o dia inteiro. Tem dia que a gente precisa recuperar a energia. Então, eu tenho ensinado com isso, com essa reflexão que me veio, né? E o projeto, a ensinar a humanidade para o Davi. Cuidar de mim, ensinar para ele que eu preciso cuidar de mim. E ele vai aprender a cuidar dele, né? Ele vai ter exemplo de alguém cuidando de si. Porque o exemplo que meu filho tinha é de uma mãe que só cuida dele, né? Então, ele tem que aprender a cuidar só do outro. E agora ele está aprendendo que precisa cuidar de si também com o meu exemplo. Em relação ao projeto que a gente está realizando, né, desse resgate da autoestima, se tiver alguma mulher que se interesse a estar participando, pode entrar no Instagram do Formidável Joias, mandar a história para a gente por direct, que a gente está selecionando. E assim, eu espero contribuir muito com 20 mulheres
e poder ajudá-las a ter esse resgate da autoestima, esse autocuidado e perceber sua identidade.